Mas eu queria começar, Ivan, falando rapidinho sobre o Brasil, fazendo um panorama. Eu sei que no PH Vox vocês fizeram aí as coberturas nessa semana, mas a gente precisa realmente falar sobre o que está acontecendo na Suprema Corte aqui, no Supremo Tribunal Federal do Brasil. Ivan, como é que agiria, como as pessoas aí no Reino Unido agiriam se um ministro do Supremo Tribunal Federal resolvesse reter o passaporte de um ex-ministro, né, do Ricardo Salles, hoje ex-ministro, infelizmente, só que dias antes promovesse uma busca e apreensão na casa, escritório, ponto político, casa da mãe do ministro, entraram na casa da mãe do ministro e na casa do assessor. Como isso repercutiria no Reino Unido? Muito mal, né, Camila? Assim, de cabeça, sem parar para fazer uma pesquisa bem feita, eu não consigo lembrar de um episódio parecido com esse. Nós não teríamos uma interferência do judiciário tão grande quanto essa que está acontecendo no Brasil. Na Itália, veja bem, a gente teve algo parecido com isso, que foi a operação, que no fim da operação Mani Pulite, né, Mãos Limpas na Itália, levou a episódios parecidos com esse. E, coincidência ou não, a Lava Jato se inspirou muito na operação Mani Pulite na Itália, né? Palavras do próprio Sérgio Moro. E os dois juízes que conduziram as operações, tanto o Luigi Di Pietro na Itália quanto o Sérgio Moro, parece que estão levando o mesmo fim. O Luigi Di Pietro na Itália, ele tentou a vida política e não passou, em 3 campanhas, 3 eleições, nunca passou de 5%. O Sérgio Moro está lá no ostracismo nos Estados Unidos. Não sei se o pessoal percebeu, mas ele deu até uma engordadinha, né? Tá precisando de uma academia. Mas, Camila, voltando para o assunto da sua pergunta, as pessoas com certeza reagiriam mal, reagiriam fazendo o que fizeram ontem, protestando. Não é aceitável essa interferência descarada do sistema judiciário na vida pública, né? Cada poder ali tem as suas divisões. Aqui, no caso, é um pouco diferente, porque tem ainda um poder moderador, digamos assim, na figura da rainha. Mas, como eu disse, em alguns países, como a Itália, isso chegou a acontecer, e sempre que isso aconteceu, nunca foi bom. O resultado dessas ações nunca foram tão boas. É uma pena, o ministro Ricardo vinha fazendo um ótimo trabalho, na minha opinião, e ele acabou aí agora caindo, entre aspas, na mira dos juízes, não é? Muito estranho, não entendo por que reter o passaporte dele, Camila. Ele, como ministro, ele poderia ter saído do Brasil antes. Por que ele sairia do Brasil depois de perder o cargo, né? Ele poderia ter saído do país. Então, às vezes a gente tem a impressão que é apenas por intimidação, às vezes, né? Mas, enfim, vamos ver o que vai ser os próximos capítulos. E quem sabe a juíza, ou o juiz, agora não me lembro, que tomou essa decisão, consiga explicar para a opinião pública, né, para as pessoas, a base dessa decisão dela, quais são os fundamentos, né, Camila? Foi a ministra Carmen Lúcia. A grande Carmen Lúcia. Entendi. Ivan, outro fato que está ocorrendo no Brasil, inclusive neste momento em que conversamos, nós temos aí um deputado federal preso. Ele foi preso simplesmente do nada. O Alexandre de Moraes não avisou ninguém. Ele simplesmente mandou prender o deputado numa quinta-feira e disponibilizou uma conta para o pagamento antes era multa, após virou fiança. E nisso o deputado federal Carlos Jordi promoveu uma vaquinha e alcançaram em questão de horas o valor da multa. Quando os advogados do deputado federal foi depositar esse dinheiro, descobriram que minutos antes o Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, cancelou essa conta. Não tinha onde mandar o dinheiro, estornou o valor. Logo depois eles tentaram depositar na conta do Ministério Público Federal, porque ele precisa ser solto, não tem qualquer motivo para ele estar preso, não representa risco à sociedade, não representa risco de fuga, ao contrário dos trocentos traficantes que são soltos dia a dia pelo Supremo Tribunal Federal. E agora o deputado ele está preso, ele simplesmente não consegue uma conta
para que se deposite este dinheiro. Como isso seria encarado? Também, né? Eu não consigo nem imaginar. É uma pergunta difícil, Camila, porque uma situação dessa não poderia ocorrer. E aqui, como a gente tem um poder moderador, não precisava conta nenhuma. Bastava, então, nesse caso, né, se fosse aqui no Reino Unido, a palavra da rainha, solta ele, pronto, estaria solto. Nesse caso, no Brasil, Camila, eu vejo como uma manobra, digamos assim, um movimento, né, de tentar fazer ali com que ele passe o fim de semana preso, sabe? Olha, já que você não se juntou dinheiro aí e tal, então você vai ficar esse fim de semana preso e saiba que a gente pode deixar você preso outros fins de semana. É a primeira leitura que eu faço. Até porque, politicamente falando, Camila, para os jornais da velha mídia, então, no sábado de manhã, no domingo de manhã e na segunda de manhã, estarem ali com aquela narrativa de deputado ligado ao presidente Bolsonaro está preso, sabe, por 1 dia, 2 dias, 3 dias, isso alimenta a narrativa. A gente sabe que nem todo mundo é que nem o público aqui do Direto aos Fatos, que se inteira da política todo dia. Tem aquele camarada que lê o jornal no sábado de manhã e não tá mais nem aí com política até, sei lá, uma semana. Então ele vai passar uma semana, de repente conversando com um amigo, alguma coisa, e até um deputado preso. De repente o deputado foi solto na segunda, sabe? Então, isso tudo alimenta essas narrativas. E também a questão de mandar um recado para o deputado, dizer, olha, você juntou dinheiro, meus parabéns, mas você vai ficar mais um fim de semana preso. Então, quando as pessoas usam aí esse termo, né, que o judiciário estaria ultrapassando as linhas e tudo mais, esse é um exemplo que a gente tem. Muito estranho. Qual foi? Eu não sei, sinceramente, qual foi a justificativa para o encerramento da conta. Isso tudo é muito estranho. Alguém tem que explicar isso aí. Não tem, pois é. Não. Tem que ter. Uma conta não se encerra assim da noite para o dia, né? Alguém tem que ir lá encerrar a conta. E para alguém ir lá encerrar, alguém deu uma ordem. De repente tem um baseamento jurídico, mas isso tem que ser publicado. Afinal de contas, ele foi preso, ele é um parlamentar, ele recebeu tantos mil votos para representar as pessoas. Os eleitores dele têm o direito de saber todo o andamento dessa questão, né? E como você está me dizendo, até agora não tem nada. Então, é um erro em cima de outro, né, Camila?